Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz esteja convosco. Essa era a frase preferida de Jesus ao adentrar as salas, as catacumbas, onde estivesse, junto dos seus discípulos, amigos. Ele sempre proferia esta frase importantíssima para todos nós, porque certamente estamos aqui a buscar essa paz. Quem não quer ficar em paz? Agora, temos que saber os caminhos verdadeiros. Eu, antes de vir para cá, eu gosto de citar as chamadas coincidências que não existem. Eu ia trazer uma página correlacionada ao meu tema de hoje. Mas alguma coisa me disse no momento que eu estava vindo para cá, não leve. E a nossa irmã, quando começou, antes de fazer essa beleza, esse introito maravilhoso de relaxamento, ela proferiu uma frase. Você se lembra? Não, né? Ainda bem. Ela disse assim: eu tenho que acalmar o meu coração. Lembra-se? Depois ela me faz uma leitura que é a minha palestra. Tolerância? Não. Você falou em resignação, você falou em paz, tolerância, não deixa de ser. Então, coincidências não existem. Estamos aqui vivendo momentos que o Jung chamava de sincronicidade. Sintonia perfeita que existe entre nós. Que bom. Que essa sincronicidade seja positiva e não equivocada. O meu tema de hoje é exatamente a paz. Nos reportando a colocação do Mestre Jesus, que é muito clara, e fazendo até uma divisão clássica, distintiva. Porque Jesus nos diz: bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Mas no capítulo 5, versículo 9, Jesus nos fala: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. No meu entender, Jesus faz uma distinção do que é ser branco e do que é ser pacífico. São estados diferentes. A paz que tanto desejamos, em verdade, quando buscamos a paz, a gente busca não ter problemas, não ter doenças, não ter discrepâncias na vida, não ter conflitos. Isso não é paz. Pelo contrário, é fugir da realidade. A nossa realidade hoje é lidar com todas estas situações. Aí vamos chegar à paz. Eu me lembro de uma pequena metáfora, que ela é inesquecível. Certa vez houve um concurso de pintura no mundo inteiro, para que se retratasse a paz. Aí fizeram quadros lindíssimos. Um vale sombrio, calma, a noite plenilunar, os pássaros cantando na floresta. Enfim, quadros desta ordem. O que tirou o primeiro lugar era uma rocha onde o mar revolto ali batia com as suas ondas tempestuosas. Batia e batia incessantemente. E ganhou o primeiro lugar. Os que perderam foram reclamar com o presidente do júri. O presidente do júri virou-se para todos que foram reclamar, os reclamantes. Vocês observaram este quadro? Não. Então olhem bem. Vocês estão notando que no meio da rocha existe uma fresta? Aí eles olharam atentamente. Tem uma fresta.
Agora olhem bem para o meio da fresta. E todos olharam. O que vocês estão notando aí? Aí eles falaram, tem um ninho. E o que está dentro do ninho? Tem um pássaro. E o que o pássaro pode estar fazendo? Pelo jeito deve estar chocando seus ovinhos. Pois é. Essa é a verdadeira paz. Por mais que o ambiente externo seja turbulento, conflitante, a paz está dentro da criatura. O passarinho não estava nem aí, chocando seus ovinhos, com onda sem onda, com relâmpago sem relâmpago, com procela ou sem procela, que é a tempestade marítima. Estava ali, executando a sua missão, de chocar seus ovinhos e proteger os seus ovos. Então nós podemos aplicar esta metáfora em nossas vidas. Ou seja, não se perturbarem com os ambientes externos. Quando falamos de exercício da paciência, vocês já ouviram esse termo, né? Muito comum a gente ouvir isso. É o exercício da paciência. Paciência, se nós desmembrarmos a palavra, etimologicamente falando, quer dizer paz, ciência, ciência da paz. Serão chamados os filhos de Deus. Mas será que nós temos essa paz? Ou ainda vivemos momentos de grandes ansiedades? Que é o mal do mundo moderno. Falam tanto da depressão como a doença do século. Eu diria que a doença do século é a ansiedade. Ansiedade que desarmoniza, ansiedade que desequilibra, ansiedade que nos coloca na cama, ansiedade que pode promover o câncer, ansiedade que gera úlceras, colites, cai o nosso sistema imunológico, abrimos portas aos processos gripais, viróticos, bacterianos. A ansiedade nos coloca no leito. Hoje eu tive um exemplo disso no meu consultório. Uma moça entrou, mas completamente descontrolada. A vibração dela, quando ela entrou, já foi muito negativa, porque ela esperou um pouco na sala de estar. Se achou injustiçada, que outros passaram à frente dela, quando eu estava no exercício da medicina do trabalho. Quando eu senti isso, eu falei, mas minha filha, calma, relaxe, você vai adoecer por conta disso. Aí eu fui, ela, graças a Deus, saiu melhor. Saiu mais tranquila, mais serena. Depois entrou uma colega dela. E eu comentei com a colega, né? Sua companheira estava tão tensa. Mas ela é assim mesmo. É no ambiente de trabalho, é em casa, ela é uma transtornada. Foi a palavra que eu ouvi. Então nós não temos ideia do que acontece na intimidade física celular. Quando estamos emanando energias nocivas de ansiedade, fazendo eclodir hormônios extremamente deletérios ao corpo, como cortisol, adrenalina, precipitando processos de hipertensão arterial, diabetes. Diabetes hoje, o diabetes adquirido hoje já é, dentro da nossa casuística, algo normal. Quando falamos de diabetes, nos reportamos à hereditariedade? Não. Agora tem uma explicação técnica para isso. Quando nos desequilibramos nas nossas energias pela ansiedade, pelo estresse, pelo nervosismo, nós canalizamos as energias para a via do ectoplasma, do fluido vital. E com isso, nós abastecemos essa energia num processo de fixação mental chamada de ansiedade. E a via ectoplasmática, ela tem que estar equilibrada com a via orgânica do ATP, que é a energia que nós precisamos para viver. O ATP vem da glicose e do oxigênio. Ora, se estamos a consumir mais energias pela ansiedade, porque o ansioso ele consome muita energia,
nós estamos exigindo mais para a fabricação da glicose, a ponto de esgotarmos, né, a insulina do pâncreas, de tanto que exigimos do nosso pâncreas. Instala-se o diabetes tipo 2, que necessariamente não é hereditário. Então, meus irmãos, nós temos como espíritas essa profunda noção das coisas. Agora, Paulo nos diz aos Hebreus: e esperando com paciência alcançaremos a promessa. Está lá na carta de Paulo aos Hebreus. Olha só, esperando com paciência alcançaremos a promessa. Que promessa? Quando nos comprometemos antes de encarnar? Sim. Quando nos comprometemos em nos melhorarmos? Sim. Quando nos comprometermos sermos homens de bem? Sim. Serenos? Brandos? Tranquilos? Sim. Esta é a promessa que fizemos e que estamos a fazer. Deus também é a promessa, porque é o nosso objetivo chegar até Ele, dentro do nosso trabalho lindíssimo de mudanças. Chegarmos à condição crística. Eu e o Pai somos um. Tal a identidade, tal a sincronicidade do Pai com Jesus e outros espíritos de tal ordem. Mas vamos voltar a Jesus, meus irmãos, porque há uma diferença capital. O que é ser brando? Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. São esses que terão a oportunidade do retorno. São esses que vão compor a geração nova. Mas que geração é esta? É uma geração só mais capaz, intelectualmente, ou seria uma geração mais moralmente positiva, benéfica? Sim. A moral vai acompanhando o intelecto. O livre-arbítrio vai acompanhando a inteligência. Então são esses que vão compor a geração nova. Mas bem-aventurados os brandos são os não violentos. É isso que nos compete. Não sermos violentos. Já está de excelente tamanho se conquistarmos algo neste sentido. A não violência. Pais, vamos deixar um pouquinho mais à frente para entendermos. E a brandura pode ser conquistada sim. É o exercício da brandura, da não violência. E quem são os violentos? Quais são as criaturas chamadas de violentas? Certamente também somos nós. Porque não é só a violência física, como muitos imaginam, de agredir e de ferir um irmão. Mas a violência verbal. A violência é quando usamos uma palavra ríspida, áspera, que fere o companheiro, intrinsecamente falando. Este também é um violento. Jesus nos diz que uma palavra descortês também é uma violência com o companheiro. Mas, na verdade, o que é a violência? A agressividade. Freud já dizia que o violento ele quer se nivelar com o outro para não sofrer. Quando Jesus foi muito claro ao nos dizer: não resistam ao mal. Então ele quer se nivelar. É uma grande proteção a um profundo medo que a criatura carrega. Chamamos isso de personas. Então nos tornamos violentos para nos proteger, quando não é essa a grande proteção. Nos tornamos
agressivos, ríspidos, para impormos nossa vontade, que tem que imperar todo instante, a qualquer momento. Então esse é o violento. Tem aqueles que são violentos na rua e se tornam dóceis dentro de casa. Tem aqueles que são dóceis na rua porque não podem ser violentos e são tiranos domésticos dentro de casa, como nos cita Lázaro, espírito, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. São aqueles que dizem para os filhos que são desprovidos de força física: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Aqui quem manda sou eu. Tem que me obedecer. Eles são os tiranos domésticos, que colocam toda a sua raiva, toda a sua agressividade para impor, para se sentir forte, como diz Francisco Cândido Xavier. Aquele que humilha, aquele que magoa, é porque ele quer se sentir forte perante o outro. Então esses também são os agressivos. Mas e a autoagressão que esquecemos? Quando aqueles que se punem, que se odeiam, que sentem raiva de si mesmos, porque se acham incompetentes, fracassados, frustrados, impotentes. É uma autoagressão. Fabricam certamente, vão fabricar anticorpos contra eles próprios. Aí vamos cair nessas doenças que estão aí sendo disseminadas, chamadas doenças autoimunes. É a culpa que está ali. É o egoísta, é o orgulhoso, que não aceita falhar, vem num processo de autopunição. Ah, meu Deus, para que eu fui fazer isso? E usa palavras, às vezes, chulas. Ele está destruindo a si próprio. Ele está lesando suas células, que são unidades de consciência, fazendo desencadear processos que estão ali aguardando momentos para eclodir um câncer, uma doença autoimune, uma doença formada no útero, chamada doenças congênitas. Então temos que entender isso. É a medicina espiritual, transcendental, holística, já com comprovações científicas, que vem nos trazer esse conhecimento. Então, o nosso trabalho é controlar a agressividade. Como? Nós temos meios. Olha só as palavras tão doces da minha irmã aqui. Não podemos utilizar isso em pensamentos? Podemos. A neurociências hoje vem nos mostrar, aí vem a comprovação científica, é bom entendermos isso, que nós temos duas estruturas no nosso cérebro. Uma chamada de córtex pré-frontal, dorso lateral, desculpem o termo, e a outra córtex cingulado anterior. Qual é a função dessas duas estruturas cerebrais, segundo a neurociências, com comprovação em ressonância magnética? Uma tem estoque de energia e de controle. Então, toda vez que somos atacados pelo estresse, que em verdade não é a vida que nos estressa, somos nós que nos estressamos. Nosso querido Hahnemann fala nisso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o mundo externo, é o mundo interno. Volto a me referir do pássaro, que não estava nem aí para a revolução da maré. Nem aí. Então, mesmo diante da turbulência, nós podemos nos comportar em paz. Então, o que acontece? Os estresses consecutivos, é um estresse aqui, é outro ali. Vamos falar de ansiedade, que é o termo correto. É dentro de casa,
é com a esposa, é o problema, é o dinheiro, é a rua, é o trabalho que nos exige, que nos cobra, é o imposto, é o governo, é a Dilma e por aí vai. Então a gente vive assolados pelo estresse. E o que quer dizer tudo isso? É a insatisfação que nós temos com algo que nos contraria. A ansiedade é isso. A gente sofre diante da adversidade, queremos tudo do nosso jeito, daí temermos o desconhecido, o amanhã. Sofremos antes do tempo, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu não vou ter dinheiro? E a gente deixa de viver o aqui e agora, e está vivendo no amanhã quando não vive no ontem. Movidos pela culpa, movidos pela mágoa, que vai gerar um futuro incerto. Então a gente une o passado com o futuro e deixa de viver o presente. Esse é o estado ansioso que promove e faculta a instalação de doenças. Então, o que temos que fazer diante disso? Lembrar do que a doutrina espírita nos traz, do que Jesus falou. Entendendo que essa área cerebral, ela é responsável pelo nosso controle. E quando nos deixamos levar pelo externo, nós vamos esgotando essa energia de controle. Agora, o mais interessante, unindo a ciência e a religião, unindo a neurociências ao que Jesus falou. Esta outra área do cérebro é que analisa, é que faz analisar, desde que nós criemos esses objetivos de autoanálise. E o que a neurociências comprovou? Que toda vez que assim o fazemos, nós vamos reinfundir energia naquela outra área do controle. Resumindo, não vamos perder mais o controle. Então, quando falamos de exercício da paciência, ou da brandura, ou da serenidade, é um exercício mesmo. Agora, vamos deixar de nos estressar? Ainda não. Porque ainda somos criaturas imperfeitas, um ego volumoso, tudo que nos contraria a gente sofre. Mas chegou o momento, dentro desse entendimento, de trabalharmos a plasticidade perispirítica e cerebral. Analisando. Tipo, fulano não atendeu o meu pedido, aí vem aquele estresse. Aí na mesma hora, vocês têm que estar nesse poder de autoanálise. Estou perdendo o controle. Aí dá uma saída estratégica. Como diz Chico Xavier, pega a água e bochecha 10 vezes antes de falar. Ou então técnicas de respiração, como a nossa irmã fez aqui. Em qualquer lugar tem uma saída estratégica. Na última hipótese, vá ao banheiro. É o melhor lugar para a gente se acalmar, porque ali ninguém nos perturba, a não ser alguém que bata na porta. Vamos sentar ali, no vaso, e vamos fazer uma respiração. E temos que fazer isso constantemente, porque segundo a neurociências, toda vez que nos autoanalisarmos, descobrindo que estamos nos estressando, estamos nos irritando, estamos criando intolerância com a gente, com o próximo, como você falou muito bem, é o estresse. A intolerância é o estresse. É não aceitar o outro. A intolerância é exatamente isso. Há uma divisão, há uma distinção, o que é ser intolerante e o que é ser impaciente. O impaciente é com relação ao tempo. Não aguenta esperar, está na fila do banco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O intolerante está ligado ao outro. Você não aceita o outro porque o outro te contraria. As duas situações te levam ao estresse. E vamos adoecendo. E vamos
culpando a vida, a natureza, o código genético, aos obsessores, a vida passada, sem cairmos na grande realidade do nosso eu real. A gente vive uma ilusão, meus irmãos. Tudo é uma ilusão. A própria vida é uma ilusão, porque ela passa. A única vida que não é uma ilusão é a vida crística, é a vida de Deus presente em nós, que temos que alcançar pela força da razão e das consequências. E esse é um trabalho. Então, os brandos são os não violentos. São aqueles que não agridem, não se agridem, usam técnicas de brandura. Esses voltarão a reencarnar na Terra. E as situações estão muito difíceis, o que é ótimo, porque diante da dificuldade que a gente cresce. Não é quando tudo está bem, ninguém cresce quando tudo está bem. Se a família está ótima, somos amados, não amamos muitas vezes, mas somos amados, é ótimo. Dinheiro fluindo, não há problemas, casa de campo. Como é que nós vamos crescer se somos ainda imperfeitos? Vamos deitar no berço esplêndido do comodismo, como diz o hino nacional brasileiro. No berço esplêndido. Então a gente não cresce. A gente cresce na dificuldade. A gente cresce na dor. Mas tem que ser a dor? Me aponte um outro processo na nossa condição de espíritos ainda em evolução, falidos no passado. Estamos aqui repetindo comportamentos, condicionamentos para crescermos, nos aprimorarmos, nos burilarmos. Não há outra forma, é o buril. E o buril fere, mas é uma ferida boa. É a ferida que debrida, que tira aquela casca da repetição, do condicionamento, para que haja um processo de renovação tecidual que chamamos de cicatrização. Quantas vezes nós médicos já fizemos isso? Tirar aquela casca, deixar sangrar mesmo, para uma renovação de tecidos, de fibroblastos, responsáveis pela cicatrização. Os hospitais fazem muito isso. É debridar uma ferida. E nós precisamos debridar as nossas feridas morais. Deixem elas sangrarem. E dói. E como dói? Como dói? Já passou por isso, irmão? Eu também. Então esse é o processo. Vamos entender essa brandura que é importante. Vamos engolir em seco. Muitas vezes estamos em ebulição, efervescência interna diante de uma contrariedade, porque a doutrina é muito clara. A brandura, a paciência, o perdão são caridades. É entender que aquele irmão que está me desarmonizando, ele é um grande instrutor. Porque eu sei que ele vai se melhorar, eu sei que ele vai evoluir, e eu estou no meu processo de evolução. O Evangelho tem uma frase que eu admiro muito, que diz o seguinte, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo: devemos perdoar todos aqueles que Deus colocou em nossos caminhos como instrumentos do nosso sofrer, para pôr à prova a paciência. Isso é fundamental. Aí sim, vamos caminhando para sermos filhos de Deus. O que é a paz? É um estado mais avançado. Conquista nossa. Ninguém vai colocar a paz dentro de nós. Nós é que temos que encontrá-la. Lao Tse, criador do taoísmo, ele diz: não busquem a paz fora de vós. Busque a paz dentro de vós. Então já entendemos que a brandura já é um caminho para chegarmos
a paz. Então não adianta ir para o meio do mato, para o interior. Costumo dizer, em tom de brincadeira, que em lá chegando vamos nos irritar com grilo noturno, ou com o mugido da vaca, ou com a topada que vamos dar um tronco. Então não é fora de nós. Isso é uma ilusão. Buscarmos a paz no ambiente, porque ela não existe ainda em nós. Aí nós fomos buscar, para nosso conhecimento e interpretação, duas colocações de Lázaro, mais uma vez. Espírito. Ele diz o seguinte: obediência é um consentimento da razão, e resignação é um consentimento do coração. Vamos entender isso. Obediência vem do latim ob audire, que é ouvir. Ouvir as leis de Deus que estão em vós. Foram semeadas pelo Pai quando Ele nos criou, simples e ignorante, para que através das reencarnações possamos desenvolvê-las e chegarmos a Ele, virtuosos. Só isso já confere em todos nós uma alegria muito grande, uma satisfação enorme, gigantesca, porque sei que eu vou chegar lá. Agora, podemos abreviar o caminho, meus irmãos, entendendo esta doutrina em suas raízes, e não vivermos ilusões de milagres, que é o que a gente viveu até hoje atavicamente. Ou seja, depositar em Jesus a razão da nossa felicidade. Não é Jesus, é o que Jesus nos trouxe. É um pouco diferente. Então, quando eu escuto de alguns irmãos ainda um pouco equivocados, Jesus salva. Jesus nunca salvou, ele sempre disse, tua fé que te salva. Jesus está levando nossos pecados para a cruz. Cara, coitado do mestre. Imagina ter que levar hoje 7 bilhões de pecados. Quer dizer, se cada um tiver um pecado. É infinito. Coitado do mestre. Eu fico com pena dele. Isso é uma forma de transferirmos responsabilidades para o mestre e fugir delas. Vamos continuar os mesmos. E buscando nos pseudo-milagres, que milagre não existe. O que existe é desconhecimento de causa. Então a gente vê ainda, por equívocos, esse igrejismo presente entre as criaturas que até frequentam a casa espírita. Buscar o milagre, buscar a cura. Quando na verdade existe a autocura. Jesus não vai curar, pode ajudar. Nada vai curar se a gente não se curar. Se a gente não entender o Evangelho profundamente. Esse é o caminho. Então, voltando a Lázaro, ob audire, ouvir as leis de Deus. Mas não basta só ouvir. Temos que praticá-las. Mas quando a gente se abre às leis de Deus, tendo essa audição espiritual, nós estamos, em verdade, suscetíveis de absorvê-las, incrustá-las, incorporá-las para praticá-las. Obediência, consentimento da razão. Aí entra o poder racional de todos nós, que já temos muito bem evoluído. Justiça seja feita. Já reencarnamos muitas vezes. Não tem nenhum espírito selvagem aqui, não. Nós somos rebeldes, é diferente. Mas todos vós, incluindo a mim mesmo, já tem um certo grau de inteligência e de entendimento. Aí entra o poder cognitivo, o poder da razão, o poder do entendimento, da compreensão. Olha a autoanálise. Até para nos tornarmos um pouco mais brandos.
Estou nervoso, tem que me acalmar. Senti uma mágoa daquele companheiro, tem que perdoá-lo. Esse é o poder que nós temos racional. E quando estamos racionalizando tudo isso, estamos ouvindo as leis de Deus que Ele quer que nós as pratiquemos. Isso é a obediência, obedecer a Deus, ou ser fiel a Deus, a fidelidade, ou a filiação a Deus. Somos filhos de Deus. Olhem aí o que Jesus diz: serão chamados filhos de Deus. Seremos autenticamente filhos de Deus, porque estamos a cumprir as suas leis, porque estamos as ouvindo. Todo mundo colocando a audição para esses reclames que Deus faz emanar dentro de nós. Estamos suscetíveis, estamos abertos às leis de Deus. Então, obediência, consentimento da razão. Agora, resignação, consentimento do coração. Por quê? Todos nós sabemos que o centro de força responsável pela emoção, pelo amor, é no coração. Não é assim que nós entendemos? Então a resignação está ligada ao coração, é o consentimento do coração. Por quê? Nós temos que entender que a resignação está ligada ao amor. E que amor é este? É o alto amor. Por quê? Porque a criatura que se entende, obedecendo às leis de Deus, racionalmente, começa a se entender, que chamamos de autoconhecimento. Eu sei que eu sou isso no momento. Poderemos usar o outro verbo, estar, ao invés de ser. Eu não sou, eu estou. Ninguém aqui é invejoso. Está invejoso. Ninguém aqui é irascível. Está irascível. O que nós somos? Filhos de Deus. Esse é o ser. É a nossa realidade maior. Todos nós conquistaremos os patamares culminantes espirituais. Porque Deus assim o quer. Agora, nos deu o livre-arbítrio para fazermos as escolhas, as nossas opções. Se quiserem continuar sentindo raiva, ódio, impaciência, intolerância, vão ter que responder por isso dentro da lei de causa e efeito. Está lá no Código Penal da Vida Futura, do Céu e Inferno, que estamos comemorando 150 anos. É o entendimento, é a fé raciocinada. Então, aqueles que se conhecem começam a fazer suas escolhas. Vocês não querem a paz? Então vamos fazer as escolhas pertinentes. Quais são as escolhas? Seguir as leis de Deus. Não é simples, né? Porque temos que vencer atavismos, temos que vencer condicionamentos, temos que vencer inúmeras sombras, inúmeros complexos emocionais. É uma tarefa hercúlea. Numa encarnação não vamos conseguir isso. Certamente. Mas também não teria graça numa encarnação conseguir tudo isso. Fácil demais. É a mesma coisa que bater um pênalti sem goleiro. E tem gente que erra. Chuta para fora. Mas é o trabalho. Jesus foi muito claro. Aquele que perseverar, se salvará. É um trabalho constante no bem, de entendimento. Então, é a mudança. Agora, para a gente se mudar, fale. Então, o que a gente sempre fala é reforma íntima. Reforma íntima. Transformar. Eu prefiro transformação. Que muda a forma dentro de um viés transcendental. Trans, quer dizer espiritual. Agora,
O que temos que mudar? Eu, para mudar esse copo, eu tenho que entender que isso é um copo. Senão eu não vou mudar. Então, para eu mudar a minha raiva, eu tenho que entender minha raiva. Senão eu não a mudo. E a gente não quer ter raiva, quando deve ter raiva. Para entendê-la racionalmente, obedecendo às leis de Deus, que nós precisamos de mudar a raiva. E mesmo assim vamos continuar com raiva. Talvez um pouquinho menor. Como diz Joana de Ângeles, cada encarnação é uma virtude. Allan Kardec diz, a natureza não dá saltos. A gente quer ser feliz, supremo, purificado da noite para o dia. Buscando nos espíritos a razão da nossa felicidade. Quando ela está interna, inclusive no cérebro. Como nos comprova a neurociências, circuito da recompensa. A recompensa ocorrerá mediante o investimento que fazemos nela. Se não houver investimento ou investidura na recompensa, ela não ocorrerá. Mais uma vez, começamos a entender a importância do livre-arbítrio, das escolhas, como nos comprova a física quântica. Tudo é possibilidade da consciência, nos afirmam os quânticos. É a consciência que vai determinar ondas de possibilidade, vai transformar o objeto que estamos a ver, que somos nós mesmos, é o objeto dentro do sujeito, num evento real. Ou seja, o que é o evento real? É a nossa realidade, que fugimos o tempo todo, então vivemos uma existência de ilusões, sem nos olharmos, sem nos aceitar. E aí, diante das adversidades, das quedas, dos fracassos, temos que ter a resignação. Porque nós estamos fazendo um trabalho de auto-amor, que é o autoconhecimento. Por isso que a resignação é um consentimento do coração. Porque ali no coração está o amor que começa dentro de nós. Como o Mestre Jesus já nos acenou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ao próximo como a ti mesmo. Então esse trabalho de auto-amor. Mas é o auto-amor que não é o amor próprio do ego, da importância que achamos que temos e não a temos. Vem a vaidade, vem a arrogância, principalmente quando se tem o poder nas mãos, massacrando o que está submisso, seja dentro de casa, porque o poder não precisa ser o poder temporal, o poder do dinheiro, o poder político, não. É o poder de mandar. Usando a paternidade, usando a maternidade para massacrar. Por isso que as crianças, muitas delas, e certamente nós, crescemos sob a égide de feridas da infância. De educações, né? Educações distônicas, desregradas, não nos dando a oportunidade de optar por uma vontade, principalmente aqueles que já foram educados mais lá atrás, como eu. E nas reuniões que eu me lembro, eu era garoto, eu não podia abrir a boca. Hoje as crianças falam pelos cotovelos. Ontem eu cheguei de Salvador, que eu fui fazer 3 seminários lá pela AME Bahia. Aí vi no avião que tinha um pequerrucho, devia ter uns 2, 3 anos, ele falou a viagem toda. As crianças hoje estão falando, estão se manifestando. Nós temos que dialogar com elas e não impô-las. Entendê-las, é o diálogo. Então a resignação é a compreensão do momento que estamos a passar e aceitando. Aceitando aquilo que nós não podemos mudar no momento. Essa resignação ela é muito ampla, que não quer dizer comodismo. A resignação é um sentimento ativo, operante, e não acomodativo.
e não de inércia. Resignação é aceitação sem parar de lutar. Ou seja, diante de uma dor, de um sofrimento, de uma perda, eu me resigno. Eu compreendo, porque eu não posso mudar aquilo. Nosso ego gostaria de mudar aquilo, mas eu não posso. A pessoa falou uma palavra chula, violenta, agressiva, ela já falou. Eu não vou mudar a palavra, mas eu tenho que me resignar, porque foi aquele momento de desarmonia da criatura que me ofendeu. Então o que me resta fazer? Perdoar. Procurar entender a atitude da criatura. E nós temos que fazer isso diuturnamente. Todos os dias. É na rua, é na condução, é no trabalho, é dentro de casa, é lendo jornal. O tempo inteiro. É o exercício. Que aí já é da paciência. A resignação nós não podemos mudar. Como também a autorresignação. Se eu me manifestei no momento de raiva, ela já aconteceu. Eu posso mudar? Não. Agora eu posso compreender que naquele momento eu tive raiva e espero não tê-la novamente. Mas nós vamos ter. É só sermos contrariados. Porque isso é um grande fulcro que está na organização espiritual de diversas, milenares encarnações. Qual é o nosso curso? Vocês sabem? Eu não tenho a mínima ideia. Mas, teoricamente, segundo os espíritos nos afirmam, são milenares encarnações. Até em outros orbes. Não pensem vocês que vocês são da Terra. O próprio Jesus falou, vocês vão herdar a Terra se merecerem. Se vocês forem brandos, não violentos. Eu estou vendo uma juventude aí, já não violenta. Aqueles que querem cantar, aqueles que querem tocar violão, aqueles que não estão nem aí para o problema. Eu já estou vendo uma juventude que eu não via no meu tempo, que era uma juventude mais violenta, de não levar desaforo para casa. Hoje, o jovem quer paz, quer cantar, quer participar de reuniões. Nós estamos falando em linhas gerais. Não são dos viciados, não são dos alcoólatras. Não, mas eu vejo muito jovem querendo essa paz. Os brandos, que é exatamente como Allan Kardec coloca na Gênese, quando nos fala da geração nova. E a tendência desses espíritos é chegarem para o grande impulso da renovação, que ocorrerá inevitavelmente. A transformação planetária. Por isso estamos, como diz Joana de Anjos, nessa borra sórdida. Vocês sabem o que é borra, né? Borra do café, que fica no fundo da panela. Ou então a limpeza do fundo do tacho. Então essa imundície está vindo à tona. Mas está vindo à tona dentro de nós. Porque há um processo natural, evolutivo, de mudanças eletromagnéticas, proporcionando a eclosão desses sentimentos, daí as angústias, daí as ansiedades que nós não conseguimos refrear, mas chegou a hora. Nós temos que abaixar um pouquinho o teor de nossos pensamentos, as nossas vibrações. São técnicas. Aprenda aqui com a irmã, que ela é uma grande professora. Porque isso é importante. Isso é de uma importância capital. Porque as criaturas ansiosas, elas pensam muitas coisas ao mesmo tempo, acabam não pensando em nada. São os hiperativos. A gente está vivendo um mundo de hiperatividade. Faz uma coisa, não termina, vai para outra, pensa aqui, pensa colar. É uma inquietude generalizada, ansiosa, estressada. Aí vem as doenças. Distúrbios
ansiosos, transtornos da ansiedade e depressivos, porque é bipolar. Quando a ansiedade não é atendida por um mecanismo de compensação, nós caímos nos quadros depressivos. Ou seja, não me incomodem. Inconscientemente é isso. Deixe-me aqui com a minha dor, com o meu sofrimento. Como diz um grande psiquiatra, é a irremediável negatividade da vida. A vida não há mais esperança para ele. Ou então ele vai buscar subsídio onde não deve, na bebida, na droga, para ter aquela felicidade artificial, passageira. Por isso que a droga está dominando um planeta ansioso. Ou então, suicídio, que é muito mais do que a gente pensa, principalmente entre os jovens. O que tem de jovens se suicidando é alarmante. Eu já tive notícias que jovens pela internet estão se reunindo em grupos para se suicidarem. Que complô da espiritualidade. Né? Então isso é impressionante. Espíritos que estão se retirando do planeta e não cumprindo suas provas. Olha o trabalho do mundo espiritual para poder arrebanhar esses espíritos, como chegam mutilados no mundo espiritual. A gente escuta isso o tempo todo nas reuniões mediúnicas. Quanto sofrimento, quanta dor. Porque falta exatamente isso que Lázaro nos coloca, resignação. Porque mediante a resignação, meus queridos irmãos, que é a compreensão pelo alto amor, pela compreensão do próximo, como a irmã aqui foi muito feliz, a tolerância, que parte da autotolerância, a gente tem que se tolerar também. Então essa resignação, este alto amor, é que vai nos levar à compreensão profunda, enraizada, de que nós podemos. É a confiança. Tudo é momentâneo. Como diz Maria, mãe de Jesus, tudo passará. E a gente fica nesse alvoroço, nessa loucura ansiosa, doentia, enfermiça de ser. Meus irmãos, tudo passa. Temos que ter a paciência. Temos que ter a tolerância. Seremos chamados filhos de Deus. Aceitar o momento. E quando adquirimos esta confiança, a certeza que se hoje eu não consigo, se o irmão hoje não consegue, mas vai conseguir, nós estamos diante da fé, da vontade de prosseguir, de lutar, sabendo que os fracassos são irremediáveis. Mas como diz um grande estadista inglês, Winston Churchill, da Segunda Grande Guerra Mundial, um homem muito inteligente, inglês, ele dizia, de fracasso em fracasso a gente chega à vitória. A gente só vence se fracassar. Não tem como ser diferente. A criança não aprende caindo e levantando. Não aprende tirando nota baixa para depois tirar uma nota alta se quiser. Então assim é a vida, meus queridos irmãos. É entendermos, nos resignando diante dos fracassos, para termos a fé. É aquela fé inquebrantável, aquela fé de esperança. Tantos irmãos nos trouxeram esses ensinamentos, a fé raciocinada, a fé que remove montanhas, como nos fala o nosso Mestre Jesus, a fé de Paulo, quando ele arquitetou a sua estrutura de vida, quando a Abigail lhe passou, através do seu desdobramento, qual seria a sua missão? Os 4 pilares da vida de Paulo até a sua desencarnação em Roma, qual foi? Quem leu Paulo Estevão sabe. Trabalho, tudo é trabalho.
Nada se conquistará sem trabalho. Jesus foi muito claro: meu Pai trabalha, então eu também trabalho. Amor. Amar a si mesmo para poder amar o próximo e amar a Deus. Auto-amor, consentimento do coração, mediante a resignação diante dos nossos tropeços, diante dos nossos escorregões, diante da vida. Aceitar. Então, trabalho, amor, esperança. Por isso que ele disse: devemos esperar com paciência para alcançar a promessa. Está lá em Hebreus. Esperar. Não é esperar na preguiça. Não é esperar na apatia, na inércia, no deixar acontecer. Ou então, já que é assim, vai ter que ser assim. Não é isso. É esperar lutando, porque a verdadeira paz é a paz de luta. Parece coisas incongruentes, mas não são. O verdadeiro pacífico, ele luta. Qual foi o grande exemplo do pacificador que nunca parou de lutar, até no momento da morte? Mahatma Gandhi. Nunca deixou de lutar pela paz na Índia e pela humanidade. E, no entanto, vivia em paz. Vivia sob o poder do perdão, a tal ponto que, quando ele foi alvejado, lhe perguntaram: você perdoa o agressor? Eu não perdoo, eu não tenho nada a perdoar, eu não fui ofendido. Que esse é o grande perdão, não se sentir ofendido. Não é esquecer os fatos que a gente não esquece. Esse é o perdoar, é o compreender. Então Gandhi foi um grande exemplo de paz com luta. Essa paz interna que todos nós poderemos conquistar. Mas vamos iniciar, meus queridos irmãos, nesse trabalho, neste exercício da brandura. Não vamos esquecer isso, porque eu já estou fazendo isso. Tem horas que eu pulo dentro de mim. Aí vem automaticamente aquele pensamento: não, eu tenho que me controlar. Eu não prestei atenção no quarto pilar, eu acho. O trabalho, eu não vou chegar esperança. Lá, eu não terminei não. Obrigado. Muito bem lembrado, mas eu não esqueço. Quarto pilar é o perdão. Eu falei de certa forma sobre o perdão. Então, repetindo. Guardou? Trabalho, amor, esperança e perdão. Porque depois ele questionou com Abigail: mas diante de tanta diversidade, de tanta incompreensão que eu vou ter que enfrentar, diante do que eu adotei, que foi a minha conversão, ele já estava convertido, foi procurar seu pai Isaac e foi repudiado, foi expulso de casa. Seu coração eram chagas de incompreensão do próprio pai que o renegou. Aí ele foi descansar no Monte Tauro. E ali houve o desdobramento. Que depois ele entendeu como desdobramento do corpo espiritual. A noção de corpo espiritual que nós espíritas entendemos como perispírito começou em Paulo, que está lá nos Coríntios, na carta dele aos Coríntios. Aí ele foi ter com Abigail e com Estevão. E aí Abigail disse a ele quais eram os pilares, né? O trabalho que ele teria que colocar em prática, e ele o colocou. Mas diante de tanta diversidade, de tanta agressão, o que eu devo fazer? E Abigail lhe disse: perdoe. Trabalhe, ame, espere, olha a paciência. E perdoe. Agora, para nós, nos cabe a brandura. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. É o trabalho da não violência que temos que adotar. Aqueles que ainda não adotaram, comecem. Vocês vão ter grandes benefícios, eu posso afirmar isso. Porque não são só benefícios espirituais, mentais e psíquicos. Serão também benefícios físicos.
Porque tudo isso vai promover o tal circuito da alegria. Vamos estar bem, felizes, tranquilos, serenos com nós mesmos. E quem está assim não está ansioso, quem está assim não está depressivo, quem está assim não está doente, está na saúde. Mas é a saúde não só física, mas é a saúde espiritual, a saúde, digamos, integral, que é o nosso grande planejamento, para chegarmos a essa paz interna. Mas é uma paz atuante, é uma paz movida pela fé, é uma paz movida pela vontade, que, como diz o Jung, é a união do conhecimento com a educação moral. Ou seja, intelecto, conhecimento, que todos nós temos, e a moralização. São as asas da sabedoria. E aí sim, caros irmãos, nós vamos ter essa tranquilidade pacífica e receberemos a alcunha de filhos de Deus. Porque estaremos verdadeiramente na filiação paterna. Digamos, emblematicamente, estaremos no colo de Deus, que estará afagando nossos cabelos, lembrando-nos de Jesus, estará ao nosso lado, daquela sua famosa frase: venha a mim, vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. E quando nós formos, estaremos no colo de Deus, emblematicamente falando, sendo acariciado pelas mãos suaves e algodoadas do Pai, na paz interna, na paz que reconforta, na paz que remove montanhas, como verdadeiros trabalhadores da última hora. Vinde a mim, vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E é assim, caros e queridos irmãos, que vamos prosseguindo em nossa jornada, mas desta vez estamos sendo guiados pela luz, pelo o tapete estrelado, que pisaremos com todo o cuidado que o Mestre Jesus nos deixou. A sua estrada não é íngreme, a sua estrada não é áspera, a sua estrada é suave, luminescente, tranquilizadora. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Seguindo o Mestre, estaremos na paz profunda, a paz que nos envolve, a paz que emana, a paz que irradia, trazendo para esse convívio celestial a companhia de outros irmãos, agregados que estarão no grande redil, aonde, como disse o Mestre Jesus, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Não seremos mais ovelhas tresmalhadas, seremos as ovelhas de Deus. Mestre querido, obrigado por tudo. Obrigado por suas lições tão profundas, que nos induz e nos compele a te seguir de todo o coração. Muita paz. Agradecemos do nosso coração, doutor Zé Henrique. E nesse instante, então,